Bom, demos nossa aula. E aí eu trouxe o meu companheiro de estágio pra gente falar um pouco sobre isso. E, enfim, achei legal trazer ele, porque foi ele que fez a experiência de estágio comigo e hoje a gente aplicou a aula. Caso vocês estejam ouvindo um som, é porque a gente tá em um lugar aberto e aí tem sons externos, enfim. Vamos começar que a nossa aula foi numa segunda-feira de manhã, a primeira aula. E começou 8 horas da manhã. Eu acho que a gente nunca é beneficiado quando a gente pega a primeira aula da semana ou a última aula da semana. São sempre, assim, as piores, eu sinto. Não sei como que é a tua experiência. Minha experiência... Verdade, as primeiras aulas da semana são bem ruins, geralmente de dar. O pessoal ou tá com muito sono porque no final de semana se acostumou a dormir muito tarde, acordar muito tarde, ou porque querem conversar demais pra contar o que fizeram no final de semana. Então é bem difícil dar a primeira aula sempre da segunda de manhã. Ainda mais quando é história, né, que foi o nosso caso. Ainda mais quando é história que o pessoal sente sono. Exatamente, então assim, vou começar contextualizando um pouco. A nossa aula foi sobre Revolução Industrial. E a gente se planejou pra durar um pouco mais, a gente acabou ficando ansioso. E aconteceram algumas coisas que eu já falei no início do vídeo, de mudança de estágio, de mudança de escola, coisas que não estavam no nosso alcance. E aí a gente acabou tendo que vir pra essa escola de última hora, a gente pegou o tema de última hora. Última hora, assim, a gente fez isso em uma semana, e não foi uma semana dedicada a montar essa aula do estágio, muito pelo contrário. A gente tá com um monte de coisa pra terminar o semestre, o José tá se formando. Então são muitas coisas acontecendo. E aí a gente fez a aula, assim, do que a gente lembrava. A gente fez uma aula mais expositiva sobre Revolução Industrial e uma atividade sobre o livro Frankenstein. Qual que é a sua opinião sobre a aula? Agora a gente fala um pouco sobre isso, assim. Eu sinto que a gente podia ter sido um pouco mais devagar, a gente falou rápido, assim. Rápido! Isso foi uma coisa que o professor comentou. Mas eu acho que é o nervosismo e faz parte. Mas o que eu queria ter feito era um material pra entregar pra eles. Mas não teve tempo, não tinha como. Não tinha como imprimir. Eu não imprimi na minha casa, sei lá, 35 folhas. E também uma coisa que eu senti foi talvez, sei lá, levar alguma coisa pra eles assistirem, algo assim, não sei. Quais foram suas opiniões sobre? Acho que também faltou interagir mais com os alunos. Eles também não estavam muito pra interação não, tá? Então, acho que a gente também tem que dar um pouco do mérito. Mas acho que também a gente deu uma aula muito expositiva, a gente ficou falando demais, falando. Talvez ter dado mais espaço pra eles falarem também. Sim. Acho que poderia ter seguido por isso. Mas também é difícil, né? Principalmente numa turma que você não conhece, que o pessoal tá tímido, porque a gente é de fora, a gente é de fora daquela sala de aula mesmo. Eu acho que ficou um pouco complicado da gente ter visto só uma aula da turma, então eles não se acostumaram com a nossa presença na sala. Até porque a gente fez uma aula de observação. Um dia, né, no caso de observação. Eles também estão no final do trimestre deles, então eles estão com várias atividades para entregar. Semana que vem é semana de provas. Então acho que muitas coisas aconteceram que não tava no melhor período, nem pra turma, nem pra gente. A gente tá em final de semestre, tá uma loucura. E aí tem essas coisas que, sabe, a gente não consegue pedir pra todo mundo estar na maior felicidade e alegria, porque eu não tô na melhor felicidade e alegria. Não tem como, sabe? Realmente não tem como. Mas eu acho que na medida do possível foi uma aula legal. Foi uma um boa laboratório aula. mesmo pra gente, assim, eu senti. Não sei pra você, mas foi diferente da minha oficina que eu dei ano passado. Essa eu senti um pouco mais de confiança e menos necessidade de pegar o papel pra olhar o conteúdo. Eu tentei confiar mais no que eu lembrava, não sei você. Sim, com certeza. A confiança melhorou muito. Eu sinto isso. E também acho que talvez eu trouxe alguns exemplos, tipo o Willy Wonka. o Willy Wonka. Não sabia que você ia falar esse exemplo. Depois a gente conversou, eu dei um exemplo do Willy Wonka, do pai do Charlie, da versão do Johnny Depp, que ele trabalhava assim, mexendo no caninho da tampa da pasta de dente. Se eu tivesse tempo pra fazer, eu tinha trazido a cena. Sim. Sabe, eu tinha trazido, sei lá, tempos modernos do Chaplin. Não teve tempo da gente refletir sobre a aula. Acho que isso que
pegou muito, assim, pra mim. Mas eu acho que tudo isso foi muito de aprendizado. Assim, da gente ter que ver essa maleabilidade do professor, dessa necessidade que a gente tem, talvez, de não dar a nossa melhor na aula. E tá tudo bem. Não tem muito que... Eu me cobrei demais, assim, pra essa aula. Ontem à noite eu queria dar, tipo, uma aula incrível, sensacional. Mas eu sei que o conteúdo essencial eles pegaram, mas eu queria ter desenvolvido um pouco mais. Sim, foi uma boa aula. No geral foi legal, mas eu queria ter falado mais. Sobrou tempo de aula, então o professor ficou uns 20 minutos lá conversando com ele sobre a temática, levantando alguns pontos, enfim, que a gente comentou. A turma volta a falar, a gente fez algumas perguntas, mas... Não sei, eu acho que a gente não pegou a turma mais interativa, assim, que tinha na escola, mas tá tudo bem também, não tem problema. É de turma pra turma, então a gente acabou de assistir uma aula do terceiro ano que foi, tipo, muito legal, porque estão fazendo perguntas e coisas, e sei lá, eu acho que isso faz um pouco de parte, né? Agora a gente sentou no porco espinho, porque tem um relatório pra fazer disso. E o relatório é a pior parte. Eu prefiro muito mais ficar dando aula Uhum. do que pegar e fazer a nhaca do relatório. O relatório é chato. É, tipo, muito chato. Mas tem que fazer. Aí hoje a gente ainda vai tentar. E não tem um modelo essa vez. Não teve modelo pra nada. Acho que a única coisa que teve modelo foi a nossa... Como fala? Nosso papel lá de documentação, que também deu erro. Só consegui pegar hoje. Eu preciso mandar urgentemente pro pessoal da Unila. Vou, inclusive, fazer isso hoje. Mas, assim, no geral, não foi uma experiência ruim. Talvez a sala oficina foi pior, né? A minha oficina foi horrível. Ninguém interagia, ninguém falava nada. Conta só um pouco do pessoal pra vocês terem uma ideia de como foi sua aula oficina. Bom, eu dei pro primeiro ano de ensino médio, na segunda de manhã, num colégio estadual aqui de Foz. E foi bem difícil, porque eu fazia perguntas, eu queria fazer uma aula mais interativa, para eles relatar mais e trabalhar na experiência deles. E acabou sendo muito mais difícil, porque ninguém respondia. Daí acabou que a aula interativa... Não era interativa. Nenhuma resposta, acabou em tipo 20, 30 minutos. Foi muito, muito rápido. Às vezes a gente conta com esse tempo de resposta do aluno e não tem o tempo de resposta do aluno porque não responde. A gente é obrigado a contar com esse tempo de resposta. É, porque vai que extrapola, vai coisa. Não tem como a gente fazer uma aula sem contar esse tempo de resposta do aluno. Eu tô lendo um livro sobre estratégias didáticas criativas para aulas criativas, sei lá. Mas é difícil quando você não tem as suas turmas. Então, assim, a gente entra numa turma de uma pessoa que, sei lá, o professor tem uma didática completamente diferente da nossa. Esse que eu sinto que é ruim do estágio. Não é uma turma que eu tô pegando há 6 meses, 1 ano, 3 meses, que seja, mas é a minha turma, sabe? Isso é uma coisa que eu senti, não sei você. Uhum. Mas se eu sou a professora, eu sinto que eles também ficam mais confortáveis. E tem uma base melhor para preparar os alunos. Então, assim, eu acho que de tudo, finalmente terminou o estágio. Uhum. Falta o relatório, mas assim, acabamos o estágio, foi isso. Estagiamos. Finalmente. Achei que ia ter mais coisa no geral, assim, do estágio. Achei que o estágio seria mais burocrático. Mas o estágio 1 foi o mais pior de todos. Mas pior não existe. Mas pior não. Pior. O pior que teve, acho que tá, de todos os 3, o estágio 1 foi o pior. Foi demais. Porque Não, foi o muito segundo. trabalhoso. O segundo foi pior. Você acha? O primeiro foi legal, que era só vir e ficar na sala, observando. Deu mais vergonha, deu mais trabalho no relatório, mas era só observar. É. O segundo foi... O segundo a gente teve que observar e dar aula, o terceiro a gente teve que observar e dar aula. O primeiro a gente não teve que dar aula, só observando. É, mas o segundo, agora pensando no segundo, foi chato. Porque assim... Foi a primeira aula que a gente deu na vida. É, essa pelo menos já é a segunda praticamente. É isso, gente. Mais alguma coisa? Não, sem entrevistadora. De novo ele falando isso, mas enfim. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí na caixinha de comentários. Quer divulgar o seu trabalho? Não. Sigam ele no @josecasienko.hist. Rist? Eu vou fazer. Rist, de história. José Casinco História. Exatamente. Ou coloca a história com o José que você acha. E também me siga nas outras redes, @AnaLunaHistória. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Você não pediu pra deixar o like. Deixar o like também. Não esquece E de se ativa o inscrever. sininho.
exatamente, e se inscreve no canal.